Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, seguidores da página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas, hoje, dia 29 de janeiro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos, familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para neste momento em que nos reunimos em teu nome, Senhor, para estudarmos as tuas lições contidas no teu Evangelho, possamos apreender da melhor forma tudo que nos for trazido na noite de hoje e, dando graças antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus amigos, eu quero primeiramente pedir desculpas, perdão, porque eu estou afônico, porque a semana toda foi de muita fala e eu sempre tive esse problema. Quando eu falo demais, eu fico afônico. Então, estou aqui com a voz um pouco diferente do normal, do padrão, mas acredito que esteja audível. Hoje, nós abrimos mais uma vez ao acaso, né? Como nós costumamos fazer e dizer, sabendo que não existe acaso. Então, caiu para a nossa reflexão a lei do trabalho. Questões de O Livro dos Espíritos, da 674, vou informar com precisão aqui quais são as questões. 674 até 685. Então, é um capítulo que não é muito extenso, mas é, além de interessantíssimo, fundamental. Por quê? Porque aborda essa condição, essa lei divina, natural, lei moral, a qual todos nós estamos sujeitos, independentemente da condição social, da condição intelectual, da condição corporal, da condição de saúde. Não importa, todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados, estamos sujeitos à lei do trabalho. E então, nós poderemos, voltando à leitura inicial que fizemos como preparação para a nossa prece,
reler a frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, em que ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor. Ou seja, já podemos fazer uma primeira análise desse pequeno trecho. Jesus, quando disse isso, ele quis dizer, ele disse com todas as letras: não basta nós sermos crentes, crermos em Deus, crermos em Jesus como o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, o Cristo. Basta isso? Crermos, aceitarmos Jesus como o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor? Basta acreditarmos em Deus, sermos teístas, em lugar de sermos ateus? Basta isso? Não, porque muitos de nós somos teístas, somos cristãos, porém, como quis destacar Jesus, não fazemos a vontade de Deus e, por conseguinte, de Jesus, que foi o emissário que Deus nos enviou para nos ensinar a sua palavra, as suas leis, principalmente a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Então, não basta nós sermos cristãos, de qual segmento seja, não basta nós acreditarmos, nós temos que fazer. E fazer o que é? Senão obrar. Obrar, trabalhar. Então, meus irmãos, essa lei a qual todos nós estamos submetidos, a lei do trabalho, é exatamente o que Jesus veio dizer, que não basta nós acreditarmos, nós lermos, nós ouvirmos, nós falarmos em nome de Jesus, em nome de Deus. E Jesus deixou explícito, muito claro. Ele mesmo faz uma pergunta como se fosse proveniente de nós, dialogando com ele, Jesus. Muitos dirão, né, depois que nós ouvirmos essa afirmativa de Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Quer dizer, a gente pode até aparentar, usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus, como era comum na época de Jesus. Os fariseus usavam o nome de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de que foram os destinatários das advertências mais enérgicas de Jesus por causa da hipocrisia. Usavam sim, conheciam sim o nome, a palavra de Deus, porém, no dia a dia, se aproveitavam disso para fazer comércio, enriquecer, ter uma ascensão sobre as demais pessoas. Então, se nós estivermos nesse caminho, nessa atitude, nesse comportamento, nessa postura nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo cristãos? Nós estamos sendo teístas verdadeiramente? Não, estamos sendo, mais uma vez, hipócritas e os fariseus, como nós até já dissemos numa das últimas pregações, fariseus da atualidade. Então, outra frase que Jesus deixou muito emblemática e que faz uma referência explícita, direta, em relação ao trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Então, Jesus, que nós sabemos que é o missionário de Deus, o enviado de Deus, o representante de Deus, o nosso Salvador, o Messias, o Cristo, ele trabalha sem cessar juntamente com o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Pai Celestial, nós que ainda estamos na nossa trajetória evolutiva, nesse nível de espíritos habitantes, de planeta, de provas e expiações, queremos sossegar, descansar, tirar férias, curtir um feriado e um recesso, e enfim, que nada mais é do que muitas vezes, tudo isso nada mais é do que a nossa preguiça, um culto, uma ode à preguiça. Preguiça que é elencada pela Igreja Católica como um dos 7 pecados capitais. Então, em vez de querermos sempre o menor, o menos árduo, o mais fácil trabalho, devemos fazer exatamente o contrário, meus irmãos. Nós, se queremos realmente alcançar melhores condições, melhores níveis espirituais, um lugar, independentemente de como nós encaremos a vida após a morte, seja um lugar ao céu, seja um lugar no paraíso, seja um lugar numa colônia espiritual, ou mesmo num mundo ditoso, feliz, nós temos é que trabalhar cada vez mais. Então, nós vamos ver aqui hoje, nesse estudo, nessa breve reflexão, que, como digo mais uma vez, nenhuma das nossas reflexões, das nossas pregações são conclusivas. Nós apenas traçamos, de acordo com o que está nos livros da doutrina, e até alguns outros que não são livros espíritos, um panorama, um caminho trazido pelos espíritos até nós, para que nós tenhamos uma noção. Agora, todos nós podemos e devemos nos aprofundar nesses assuntos. E não haveria tempo suficiente para nós, em 1, 2 ou 3 pregações, esgotarmos o assunto. E muito menos do que tempo, capacidade. Então, Jesus deixou não só essa frase, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Deixou, meu Pai trabalha sem cessar até agora, e eu trabalho também. E, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, Kardec, na sua sabedoria, no seu bom senso, dedicou alguns itens exatamente a esse trecho, essa frase de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, Kardec diz o seguinte em relação a isso. Todos os que reconhecem a missão de Jesus, então quer dizer, todos nós cristãos, dizem Senhor, Senhor. Ou seja, Jesus é o nosso Senhor. Nós que somos cristãos. E diz Kardec então, de que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões?
Quer dizer, a gente cumpre os ritos, as formalidades, vai no dia certo, estuda, faz o culto, participa do estudo, ouve a pregação, participa do serviço de caridade, de assistência, sim. Porém, nós, ao mesmo tempo, como diz Kardec, sacrificamos tudo isso em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa cupidez, que é a vontade de ganhar dinheiro, ambição desmedida e todas as paixões. Quer dizer, é o que nós muitas vezes vemos. E nós veremos aqui também nesse estudo de hoje. Servimos a Deus e a Mamon. Só que não se pode, disse Jesus, servir a Deus e a Mamon. Ou se amará um e odiará o outro, ou se amará o outro e odiará a um. A gente não pode amar dois que nós consideramos ou colocamos na condição de deuses, embora o único e verdadeiro seja o nosso Pai Celestial, mas muitas vezes nós colocamos Mamon como um Deus, o Deus da riqueza. Então a gente corre atrás de dinheiro, trabalha, e a gente vai ver também aqui que trabalho não necessariamente é isso. Para ganhar dinheiro e também acha que está cumprindo com a obrigação, porque vai uma vez por semana, para alguns minutos, algumas horas por semana, para ouvir, para estudar, e pronto, tô quite, já fiz a minha parte espiritual dessa semana, agora deixa eu voltar lá para eu ganhar meu dinheirinho, né? Então, será que isso é ser cristão? Ou, né, como diz Kardec aqui, serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, olha aí, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes. Que a gente corre atrás de dinheiro para quê? Dr. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres, ele deixou-nos uma oração que tem o nome de oração do trabalho, onde ele diz assim: queremos, Senhor, pedimos, né, para trabalhar mais, para ganhar mais. Olha, meus irmãos, foi Dr. Bezerra que deixou essa oração, hein? Pedimos ou queremos trabalhar mais para ganhar mais. Sim, para ajudar mais. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha para ganhar mais, para ajudar mais os outros? Não, é para eu ter mais conforto, mais comodidade, mais isso, mais aquilo, poder comer aquela extravagância que custa um dinheirão, né? Beber aquela bebida cara, aquele vinho, aquele uísque, aquele isso, aquele aquilo, fazer aquela viagem para o exterior ou para aqui, para o Brasil mesmo. Então, se sobrar alguma coisa, aí para minha consciência não pesar, eu então vou ajudar, né, um fulaninho ali, um beltrano, que eu sei que está precisando de uma migalha. E eu, na verdade, deixo por último nessa lista aí de coisas a fazer, né? Então, Dr. Bezerra deixou essa oração. Nós devemos querer, sim, trabalhar mais e pedir que surja mais trabalho nas nossas vidas. E, consequentemente, ganhar mais. Sim, isso também é legítimo. Agora, para ajudar mais. Não é para eu trocar de carro. Ah, meu carro já tem não sei quanto tempo, agora eu vou trocar por um mais novo. Não, vamos ajudar aquele irmão. Não é para eu trocar de casa, eu quero uma casa mais bonita, maior. Não, é para ajudar, meus irmãos. Nunca, jamais é uma coisa que granjeia entre nós, habitantes de um planeta de provas e expiações,
essa vontade de ajudar em primeiro lugar. Nunca é. A gente até ajuda, sim, mas como a gente acabou de falar, fica lá para o final da lista, né, de afazeres. Então, se sobrar, eu não vou prejudicar a minha família, né? Jesus destacou isso também na passagem da mulher samaritana, né? Senhor, ajuda-me. Senhor, filho de Davi, ajuda-me. Tem compaixão de mim. E ele, sabendo que aquela mulher era samaritana e que havia aquele preconceito entre judeus e samaritanos, e ainda por cima, em relação a mulheres, né, aquele machismo que até hoje existe, mas que naquela época e naquela sociedade, naquela região, eram exacerbados, Jesus se aproveitou de todas essas circunstâncias para deixar uma lição maravilhosa, que foi o quê? Ele disse: mulher, não é justo que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. A mulher cananeia, perdão, eu confundi, não é a samaritana, a cananeia, mas que também integrava essa comunidade que era desprezada pelos judeus, né, os cananeus. Então, não é justo que eu tire o pão dos filhos, quer dizer, ele, sendo o Messias, o enviado de Deus, ele estaria, em tese, ele tentou argumentar ali para testar aquela mulher. Não é justo que eu tire dos filhos e dê aos cachorrinhos, que os judeus chamavam os samaritanos, os cananeus e outros que não eram eles próprios, os judeus, chamavam de cachorros de estradas. Então Jesus diz: não é justo que eu tire dos filhos e dê aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Olha a humildade dessa mulher. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Vá em paz. E a filha dela, que estava com problemas, curou-se imediatamente. Quando ela chegou à casa, já estava, a cura já havia sido feita. E ele destacou: ó mulher, grande é a tua fé. Então, quantos de nós, essas migalhas, muitas vezes, é a parábola também do rico e Lázaro. Lázaro queria apenas uma migalha. Estava lá na porta do rico e ele não estava nem aí. Fingia que não sabia que havia um mendigo coberto de chagas na sua porta. Então, a gente não quer dar nenhuma migalha do que é nosso, né? Ah, esse dinheirinho é muito suado. Esse dinheirinho é muito suado. Que bom! Vai ter muito mais valor uma caridade, uma ajuda feita com esse dinheirinho suado. É o óbolo da viúva. Então, meus irmãos, diz Kardec aqui: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Serão seus discípulos? Não, diz Kardec, hein? Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, olha aí, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, porém não a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos? Isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Nós muitas vezes somos participantes de reuniões mediúnicas. Pode-se dizer: expulsamos demônios. Ué, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, a palavra de Kardec: não sei quem sois.
afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo. A gente faz pregação, mas quando não tem ninguém assistindo, a gente fala mentira do nosso irmão, calunia, difama. Isso é ser discípulo de Jesus? Vós que expoliais as viúvas e cometeis adultério, afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Meus irmãos, olha o que nós estamos vivenciando hoje aí, em pleno ano 2022, ano de eleição. Ódio e fel para tudo quanto é lado. Tiroteio de ódio e de fel. Vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas, em vez de secá-las. Então a gente usa às vezes a doutrina espírita, não é para propagar, né, para difundir, para divulgar consolação, esperança, esclarecimento, não. É para propagar ódio, medo, revolta, ira. Diz Allan Kardec, repetindo as palavras de Jesus: para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. A gente pode ficar o dia inteiro orando, pode ficar o dia inteiro ouvindo pregação, assistindo. Isso adianta? Depende. Se nós, como disse Kardec, nos mostrarmos melhores, mais caridosos, mais indulgentes para com nossos semelhantes, sim, adianta e muito. Agora, sei o livro dos Espíritos de cor e salteado. Pode me perguntar qualquer número de questão que eu respondo. Na ponta da língua. Sei em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo qual o tema abordado, as mensagens ditadas pelos Espíritos, nas instruções do Espírito. Então, é um computador. É a versão humana do kardecpedia.com. Adianta isso, meus irmãos? Saber todas as questões do Livro dos Espíritos? Saber em cada obra de toda a literatura espírita onde está uma mensagem sobre tal assunto, assim, essa está no livro tal, página tal, isso adianta? Não, não. Nós temos que vivenciar, ou pelo menos esforçarmos-nos, porque a gente está num nível, como é sabido, como é repetido aqui por nós outros, nível de planeta de provas e expiações. Espírito atrasado. Espírito atrasado. Então, não tem ninguém em condição aqui de ser um espírito de escola, de destaque, a não ser alguns missionários que têm missões importantes, diferenciadas da maioria das nossas outras missões. Porque todos nós somos missionários. Agora, qual é a missão comum a todos nós, mesmo nós espíritos atrasados? Evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Somos missionários, então a missão nossa é essa. Agora, esses espíritos mais elevados que passam por aqui, em razão da misericórdia divina, da misericórdia de Jesus, para nos ajudarem, esses sim são diferenciados em relação a nós outros. Mas nós podemos nos esforçar, podemos e devemos. Então, Kardec diz aqui: o caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática, olha aí, prática, atitude, obra
trabalho, prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Olha aí, meus irmãos. Se a gente quer ter, olha o que Kardec está dizendo aqui, hein? Se a gente quer ter paz, tranquilidade e estabilidade nas coisas da vida terrestre, o que a gente tem que fazer? Praticar a lei, praticar sinceramente a lei de amor e de caridade. Ou seja, vivenciar os ensinos de Jesus. Então, eis porque todas as instituições humanas, olha aí, todas as instituições humanas, palavras de Kardec, todas as instituições políticas, todas as instituições sociais, todas as instituições religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, já tem uma baita de uma lição para nós em relação a isso. E agora em relação à lei do trabalho, especificamente. Capítulo 3º da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Questões 674 a 685. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta Kardec. O trabalho é lei da natureza. Então, o trabalho, primeiro a gente já tem que ver que Kardec perguntou a necessidade. Então, já se parte do pressuposto de que o trabalho é uma necessidade. Ah, mas eu não preciso trabalhar. Muitos dirão, eu não preciso trabalhar. Então nós vamos ver aqui mais adiante o que Kardec fala, pergunta e o que os espíritos superiores respondem. Voltando, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Olha aí. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, quer dizer, o que a gente chama muitas vezes aí de profissão, de trabalho remunerado, né? O que a gente faz para ganhar dinheiro, para sobreviver. É só isso, Kardec está perguntando, que se deve entender por trabalho? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Porque o trabalho se impõe ao homem. Antes de nós respondermos essa pergunta agora, que é a 676, toda ocupação útil é um trabalho. Então tem muitas coisas que a gente faz, meus irmãos, que não é trabalho. Ué, mas eu faço isso assim, eu ganho dinheiro com isso? Pode até ganhar dinheiro, pode se ocupar, mas não é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil, proveitosa, boa. Então, por que o trabalho, pergunta Kardec, se impõe ao homem? E os espíritos superiores respondem, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Nós sabemos, hoje, com esse avanço todo da medicina, das informações, do conhecimento, se nós ficarmos parados, ociosos,
o nosso corpo começa a adoecer. O homem, a mulher, terrenos, não foi feito para ficar parado, né? Não foram feitos para ficar parados. Nós temos que nos movimentar, trabalhar. Então, hoje a medicina é unânime. Temos que fazer atividade física, né? Então tem que se movimentar, tem que movimentar os músculos. E não só, né? Então, os espíritos estão dizendo aqui, o trabalho é imposto ao homem na condição de habitante do planeta Terra, por causa da nossa natureza corpórea. E aí eles ainda dizem, é expiação. Muitas vezes com o nosso trabalho nós estamos pagando débitos. E às vezes é até um pagamento muito, digamos, ameno. Um pagamento que Deus permite que nós façamos. É aquela prestaçãozinha que não dói no nosso orçamento, no nosso bolso. Por quê? Porque às vezes é um trabalho que a gente gosta de realizar. Mesmo assim, é uma expiação? Pode ser uma expiação? Pode. Porque a gente pode estar, inclusive, repetindo a profissão, a atuação profissional, porque a gente fez mau uso dessa profissão numa encarnação anterior, e a gente, por causa da misericórdia divina, do amor de Deus, a gente é permitido a repetir, a voltar na mesma profissão, para agora sim atuar da forma correta. Então, é o médico, muitas vezes, que foi um mercenário no passado, ou sabe-se lá o que o motivou, que não salvar vidas, melhorar as condições da saúde, né, corporal das pessoas, dos seus pacientes. Então volta mais uma vez médico. E já tendo até um conhecimento, um arcabouço em relação àquela matéria, né, aquele assunto, aquela profissão, terá facilidade e gostará muitas vezes de atuar na sua profissão, terá prazer em atuar, mas está pagando. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Está pagando, está espiando de uma forma amena, branda. Então é a oportunidade que Deus nos dá, né? É um advogado que pode ter sido desonesto, feito muitas mutretas, prejudicado muitos clientes, volta advogado de novo, para agora ser um advogado que vai promover justiça de verdade, vai auxiliar, vai beneficiar os seus clientes. Então, é uma expiação. E ao mesmo tempo, olha aí, os espíritos superiores dizendo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Então, quer dizer, a gente que trabalha, a gente que já está na fase aí da vida, que trabalha, não é no nosso dia a dia ali que a gente às vezes tem uma ideia, né? É como lá o Thomas Edison, né? Fiat Lux, né? Então, opa, eureka, descobri. Mas ele descobriu sem fazer nada? Não, ele teve a intuição ali, porque ele estava naquela repetição, naquelas tentativas. Então nós que trabalhamos em qualquer área, nós vamos nos aperfeiçoando à medida que a gente vai ganhando experiência profissional, à medida que a gente vai amadurecendo em idade, à medida em que a gente vai adquirindo mais conhecimento, estudando. Então, olha aí, é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Então, quer dizer, nem todo mundo tem condições de fazer trabalhos mais pesados, que requerem força física, mas tem o talento que Deus concede da inteligência. Então, às vezes, a pessoa tem uma estrutura corporal mais
fraca, mais franzina. Não vai conseguir fazer um trabalho mais pesado, mas pode fazer um trabalho mais voltado para a parte intelectual. Agora, a gente não pode se acomodar, né? Mais uma vez, cultivar, alimentar a preguiça. Ah, eu não tenho força física, mas às vezes tenho a inteligência. Eu não posso fazer nada. Infelizmente, eu não posso trabalhar. Ou o contrário, tem força física, mas queria trabalhar num trabalho mais intelectual. Ah, puxa vida, eu não tenho muita inteligência, eu não estudei, né, e tal. E então eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar. E se recusa muitas vezes a aceitar propostas de emprego. Propostas de emprego, né? Meios de sobrevivência. Porque fica se excusando, seja numa ou noutra condição, de um trabalho que talvez por orgulho ou por preguiça mesmo, muitas vezes, né? Que nós somos espíritos, como nós acabamos de dizer, muito atrasados, muito preguiçosos. Então, não quero, né? Eu vou curtir meu feriadozinho, né? Enquanto em alguns países os patrões, os donos de empresas reclamam com seus empregados porque eles estão fazendo hora extra demais, não estão usufruindo das férias, muitos de nós vai ter um feriado no meio da semana, podia matar a semana inteira, pois. Para quê? Trabalhar segunda e terça, parar quarta e depois voltar quinta e sexta. Vamos enforcar a semana inteira logo, né? O feriado é na quinta, recesso na sexta, com certeza. O feriado é na segunda, então o feriado é na terça, vamos matar a segunda aí, porque aí fica sábado, domingo, segunda e terça. Então a gente tem aí o carnaval aí se aproximando, né? Volta na quarta-feira de cinzas ou não. Quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, que nada, vamos deixar para outra segunda. Então é a preguiça nossa, é a tendência à ociosidade. Então isso é característica de espírito evoluído? Não, característica de espírito atrasado. Então, diz aqui, dizem os espíritos superiores, em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Olha aí. Tudo na natureza trabalha. Olha que maravilha, meus irmãos. A gente pode achar assim, né? A natureza cai tudo do céu, tá tudo ali, né? O pássaro e o animal e tal. Tem a caça, né? Tem o alimento, a semente, o fruto da árvore da qual ele se alimenta, a folha, tal. Então, primeira coisa que os espíritos superiores disseram, tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso. Os animais, eles estão envolvidos nessa parte de conservar, reproduzir, né, e se alimentar. Nós não, por sermos espíritos dotados de inteligência, né, uma carga de inteligência maior, nós não podemos nos limitar somente a esse trabalho que visa a manutenção da nossa vida, a perpetuação da nossa espécie. A gente tem que se ocupar de coisas maiores. Daí vem que do trabalho não lhes resulta o progresso. Ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se
se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, quer dizer, o animal nem tem consciência, mas ele está colaborando com o equilíbrio total. Tanto é assim que os biólogos, os cientistas, eles estudam e nos ensinam. Existe uma cadeia alimentar. E se nós tirarmos, nós extinguirmos uma espécie ou algumas espécies, seja de plantas, seja de animais, nós desequilibramos essa cadeia. Então, quer dizer, tudo aqui no planeta foi criado por Jesus, por seus trabalhadores, como está explicado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, muito interessante. Tudo foi criado para manter um equilíbrio perfeito. E muitas vezes nós, homens, que somos o ápice, digamos assim, desses elementos participantes e pertencentes ao orbe terrestre, nós desequilibramos essa combinação, essa harmonia que foi estabelecida por Deus e por Jesus. Então, questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Olha aí. Nos mundos mais aperfeiçoados, ou seja, espíritos mais adiantados do que nós outros. Mundos mais adiantados. Há essa necessidade, os espíritos estão submetidos a essa mesma necessidade de trabalhar. E aí os espíritos superiores disseram, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, se as necessidades são menos materiais, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. Olha aí. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, quer dizer, quem se sente bem não fazendo nada, é uma frase aí que vem do italiano, dolce far niente. O doce não fazer nada. Que maravilha, como eu gosto de não fazer nada, Dolce far niente. Isso para espírito superior é um suplício. Quem gosta, quem se sente bem e não fazer nada é espírito atrasado, meus irmãos. Nós. Então, a ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Eu não preciso trabalhar. Eu tenho muito dinheiro. Eu vivo de dividendos. Eu vivo de renda com criptomoedas. Eu vivo com isso, eu vivo com aquilo, eu vivo com ações, eu vivo... Enfim, eu vivo com agiotagem, emprestando dinheiro a juro, Então, eu preciso trabalhar, o homem que tem bens suficientes para lhe assegurarem a existência, está isento da lei de trabalho? Aí os espíritos superiores disseram, do trabalho material, talvez, não porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Eu quero ganhar dinheiro dormindo. Que maravilha, Ganhar dinheiro dormindo. Será, meus irmãos?
é certo, né, não é constrangido, não está constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Não há homens, questão 680, que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência, portanto, é inútil. Deus é justo. E, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Olha aí a lei de causa e efeito que nós estudamos recentemente. Porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quem? Deus, quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Então, com o avanço das leis humanas, hoje já se prevê, né, já se tem determinação legal de que os filhos, na hipótese de necessidade dos pais, devem prover a subsistência dos pais, os filhos. Hoje existe lei determinando isso. Mas nem precisaria, meus irmãos. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural. Honrar vosso pai e vossa mãe inclui isso. Então, Kardec, na sua sabedoria, perguntou: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Até com lei, né? Não é à toa que os advogados aí estão com milhares de casos de clientes de quê? Pensão alimentícia, né? O filho, a mãe, o pai, o avô, o irmão não paga a pensão para quem tem que pagar. E aí a pessoa que está em estado de necessidade tem que entrar com uma ação de alimentos, pedir para o juiz fixar, ameaçar de prender, prisão, para poder pagar, para poder cumprir com a obrigação. Isso é sinônimo de quê, meus irmãos? Espíritos atrasados que nós somos. Qual é o limite do trabalho? Diz aqui, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, o limite é o limite das forças. Nós não devemos ultrapassar o nosso limite e nem impor uma cota de trabalho maior do que o limite de cada trabalhador, ao qual nós estejamos impondo essa cota. Então, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Olha aí, a lei do repouso, olha que interessante. A lei do repouso. Sem dúvida, os espíritos responderam. Lei do repouso é uma lei da natureza. O repouso serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, tem muitos casos aí, eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas a gente sabe, a gente ouve no noticiário, lê muitas vezes uma reportagem de pessoas que estão num estado de estafa mental, né? E aí o corpo começa a exteriorizar esse cansaço, essa estafa. Então, quer dizer, precisa de quê? Precisa de um repouso.
Existem hoje, né, já de algum tempo para cá, os chamados workaholics, pessoas que são praticamente dependentes, viciadas em trabalho, não conseguem estabelecer um limite, uma pausa. Elas acham que elas têm que trabalhar o tempo todo. Então, isso tudo, né, está contrariando uma lei natural, que é a lei do repouso, condizente com o nosso nível espiritual e, mais ainda, corporal, esse corpo que nós usamos, né, e condizente com a encarnação aqui no planeta Terra, no estágio de mundo de provas e expiações. Que se deve pensar dos que abusam, olha aí, de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Quer dizer, vamos falar um português bem claro, né? O trabalho escravo, né? Kardec não usou essa expressão aqui, mas é isso. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então vamos supor, já houve épocas em que a escravidão era permitida. Ah, é permitido, então o que eu vou fazer, né? Eu vou aproveitar. Eu posso usar trabalho escravo, então eu vou usar. E nós sabemos que sempre houve, ao longo da história da humanidade, pessoas que, apesar da lei conferir direitos, não exerceram esses direitos. Por quê? Porque não aceitavam como correto, como moral, como digno. E lutaram, inclusive, para que isso fosse modificado, deixasse de ser legal, deixasse de ser permitido. Então, homens, mulheres, né, Princesa Isabel aqui no Brasil, e muitos outros aí, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lutando e não tendo trabalhadores escravos, porque não coadunavam com isso. Então, a lei permite, então, né? Será que basta a lei permitir, né, para nós? Então, disseram os espíritos superiores aqui, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí Kardec pergunta uma pergunta que é um desdobramento da outra. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha a resposta dos espíritos superiores lá naquela época, hein, meus irmãos. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, hein? Lançado em 1857. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Olha a previdência social aí, meus irmãos. Olha a previdência social, a aposentadoria. E ainda dizem aqui os espíritos superiores, é lei de caridade. Então, o capítulo de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho, é esse que nós acabamos de ler. As questões 674 a 685. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, no capítulo 3º, quando ele fala, Leon Denis, sobre a prece, ele fala também, olha que interessante essa frase, né, esse trecho de Leon Denis que nós vamos pedir licença para ler. Embora ele estivesse falando sobre a prece, ele vai fazer menção ao trabalho. Vejamos. Trabalhar com sentimento elevado, visando a um fim útil e generoso, é ainda
orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Olha que maravilha, meus irmãos. Depois, mais à frente, ele fala: tais são as alturas a que se podem elevar as almas mais atrasadas na escada das vidas inumeráveis, com o auxílio desses dois fatores essenciais. Então, para se elevar na escada da vida, o que a alma precisa? Dois fatores essenciais: o tempo e o trabalho. Depois, em outro capítulo, ele fala também: de todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam as vozes de nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. Então, olha aí: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho. No livro Depois da Morte, ele também, Leon Denis, diz: o trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. No livro Nosso Lar, meus irmãos, de André Luiz, aparece a palavra trabalho 142 vezes. Olha só, hein? No livro Nosso Lar, de André Luiz, a palavra trabalho aparece 142 vezes. E, em alguns trechos, diz-se, por exemplo, que Nosso Lar é uma colônia de trabalho e socorro espiritual, trabalho e estudo, trabalho constante. Num dado diálogo que André Luiz, como é o padrão das histórias, né, relatadas nos livros A Vida no Mundo Espiritual, né, que são todas essas obras de André Luiz, num daqueles diálogos em que ele, André Luiz, aprendeu muito e nós mais ainda, né, ele diz assim, o instrutor, né, o benfeitor, ele diz: acho que a sua satisfação é o eterno trabalho, falando do governador de Nosso Lar. E aí ele diz que esse mesmo governador, embora reconhecesse a necessidade do repouso e obrigasse os trabalhadores a descansarem, a usufruírem de férias, no plano espiritual, meus irmãos, ele mesmo, o governador, não se tinha notícia de que houvesse descansado, saído de férias. E diz o instrutor aqui também, a André Luiz, há pouco comemorou 114 anos, se não me falha a memória aqui. 114 anos de sua bondosa direção. Olha, meus irmãos, 114 anos, hein? Sem férias, sem descanso. Diz no livro que nem mesmo o repouso de um dia para o outro eles presenciavam em relação a esse governador de Nosso Lar. Então, não é sem motivo, por acaso, que Kardec deixou a máxima para nós, a tríade: trabalho, solidariedade, tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância. Outra tríade que está no livro de Jesus para os que sofrem,
de professor Clóvis Tavares, a tríade de Pasteur: vontade, trabalho, paciência. Então, na Revista Espírita, de junho de 1866, existe uma mensagem de Santo Agostinho, que nós não vamos ler toda, porque já estamos passando um pouquinho da hora, mas apenas o início, para nós entendermos, né? E sem ser, como nós dissemos, de forma conclusiva, mas entendermos um pouco, começarmos a entender e a nos interessar cada vez mais por essa lei e essa oportunidade, essa bênção que está ao alcance de todos nós, que é o trabalho. Diz Santo Agostinho, então, na Revista Espírita, de junho de 1866. O nome da mensagem, o artigo, é O Trabalho. A medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Então, a questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a medida, a média, né? O senso comum de felicidade para o homem aqui na Terra. E os espíritos superiores responderam que, em relação à vida material, é a posse do necessário. E em relação à vida espiritual, é a consciência tranquila. Consciência tranquila é a consciência do dever cumprido. Dever cumprido, trabalho. E a fé no futuro. Né? Então, se nós quisermos ser felizes, nós temos que, no mínimo, trabalhar. No mínimo, trabalhar. Trabalhar enquanto encarnados, trabalhar como desencarnados, trabalhar aqui no mundo de corpo de carne, trabalhar no mundo, mesmo encarnados, pedirmos, orarmos para nós sermos úteis no momento de sono, que nós possamos fazer desdobramentos bons, úteis, proveitosos para nós trabalharmos na espiritualidade. E também os espíritos fazem isso, trabalham no mundo espiritual e trabalham aqui para nos ajudar. Então, não vou ler, mas vou deixar a indicação para que vocês leiam o livro Conduta Espírita, o capítulo 8º, no trabalho, ou seja, a conduta espírita no trabalho, como deve ser. E também, de Emmanuel, nós temos no livro Pão Nosso, capítulo 29, a vinha, uma mensagem de Emmanuel sobre o trabalho, razões para trabalhar mais, na revista Reformador de maio de 1968, razões para trabalhar mais. E também no livro da Esperança, capítulo 66, O Espírita, também de Emmanuel. Maravilhosas essas três mensagens, esses três textos, e que nós então possamos, meus irmãos, nessa vida nossa, nessa trajetória nossa, trabalhar. Vamos trabalhar? Trabalhar de forma proveitosa, de forma útil, da forma como nós possamos, com os talentos que Deus tenha nos concedido. Não importa, não importa. Todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Então a gente não pode reclamar que a gente só tem um, que a gente queria mais. A gente não pode reclamar que a gente não queria esse, a gente queria aquele. A gente tem que pegar esse talento que Deus nos concedeu e multiplicar, fazer com que, assim como na parábola do semeador, o terreno, o nosso terreno, nós
produzamos 30, 60 e 100 por um. Olha que maravilha, meus irmãos. Não existe limitação quando a gente se dedica ao trabalho. Então, vamos trabalhar? Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que os espíritos superiores, nossos amigos, benfeitores, ajudem-nos a trabalhar sempre cada vez mais para que nós cumpramos com mais essa lei de Deus e possamos progredir. Então, que nossa semana seja de paz, de esperança, de trabalho e de muita fé e de muita alegria, apesar de todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês, a oitiva, e fiquem com Deus.